Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar quais são os dois critérios que eu considero mais importante na hora de contratar um consórcio. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, onde eu compartilho aqui no YouTube as dúvidas dos meus clientes, se inscreve aqui nesse canal e assim você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bom, vamos lá. Quando eu vejo as pessoas procurando um consórcio, o que eu mais percebo é que elas querem procurar a parcela mais barata, a parcela que cabe no bolso, para elas fazerem aquela contratação e normalmente aquele objetivo ele é um sonho a ser alcançado. E quando você está pensando apenas na parcela, você acaba ignorando esses dois fatores que eu considero mais importantes de se observar num consórcio. O primeiro deles é o índice de correção da parcela, se ele vai ser por IPCA, INCC, IGPM ou tabela FIPE para carros, o que é bem ruim. Então, você precisa considerar esse índice, porque é ele que vai fazer total diferença. Então, quando a pessoa te diz que o consórcio não tem juros, tem uma taxa de administração, beleza, só que ele tem a taxa de administração mais essa correção. Então, essa correção ela trabalha como se fosse com juros, porque ela vai aumentar o valor da sua parcela, ela aumenta o crédito também, só que isso pode ser um problema no seu planejamento financeiro. Então, às vezes você é contemplado, por exemplo, numa carta de um carro, e aí o seu reajuste é pela tabela FIPE. E no ano seguinte, a concessionária foi lá, a marca melhorou esse carro e o carro agora ele está valendo, sei lá, 40% mais do que o carro que você já contemplado comprou. Você vai ter que, sua parcela vai aumentar 40% e você vai ter que continuar pagando aquilo dali. Então isso é bem ruim, já peguei vários casos nesse sentido, com cartas para carro. Mas para imóveis é a mesma coisa, precisa entender qual é o reajuste ali que vai mais entrar ali dentro do seu orçamento, que melhor vai fazer sentido para você, tá? Inclusive algumas administradoras elas têm uma trava nesse percentual, então às vezes uma trava em 4%, 5%, isso daí te ajuda muito a ter previsão de quanto você vai pagar. E o segundo item mais importante é para aquelas pessoas que têm o valor para dar lance, então elas têm que procurar um consórcio e olhar o histórico de contemplação desse consórcio. Se você tem dinheiro para dar um lance, você já tem uma previsão de que ia comprar esse bem, sei lá, em 6 meses, em 1 ano, já faz sentido ter uma carta, dar o lance para comprar o bem, você precisa entrar num grupo que já esteja em andamento e que você veja qual é a média de lance que você dá naquele grupo para você ser contemplado. Porque eu acabo encontrando aqui casos de pessoas que compraram um consórcio, que elas tinham o valor de lance, mas elas entraram em um grupo que estava em formação, um grupo novo. E aí acaba não fazendo sentido, porque esse grupo novo ainda não tem caixa suficiente, não tem contemplação suficiente, então mesmo a pessoa tendo valor para dar lance, ela acaba não sendo contemplado. E o que sempre me perguntam, o consórcio faz sentido, não faz, é bom ou não é? E aqui eu sempre trago a matemática, eu não tenho opinião sobre o consórcio em si. Eu trago a matemática, você faz a conta se é melhor um financiamento em tabela price, financiamento em tabela saque, ou se é melhor o consórcio. Eu tenho um vídeo completo onde eu mostro esse cálculo, quais as vantagens e desvantagens de cada um dos casos. E na verdade, a decisão sempre vai ser baseada no seu objetivo, em quanto você tem de dinheiro para a entrada, quanto você tem de dinheiro para a parcela, o que você vai fazer com aquele bem, se é um carro, se é um imóvel, se você vai alugar esse imóvel, se você vai morar. Então são muitas variáveis para você entender se é melhor um caso de financiar ou o caso de consórcio. Vou deixar aqui no card caso você queira assistir. Então era isso, valeu e até a próxima.